E aí, gente bonita, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje estaremos aqui com uma programação diferenciada. Eu vou gravar para vocês a live que eu faço quinzenalmente lá no Instagram dos jovens da minha igreja. E como eu sei que muitas pessoas não têm rede social, não gostam de usar, ou preferem mesmo estar aqui no YouTube, tô trazendo esse conteúdo para vocês, onde a gente ora a palavra às 7 da manhã, todas as segundas-feiras, e eu participo de 15 em 15 dias. Resolvi gravar, trazer aqui pra vocês. E caso você goste desse conteúdo, você curta, né? Comente então, porque aí eu gravo mais vezes, eu trago aqui mais vezes. De repente faço disso um quadro aqui do canal, onde eu realmente trago um vídeo extra, orando a palavra aqui com vocês, compartilhando uma mensagem com vocês, beleza? Bora lá, vou ficar olhando aqui pra câmera da live, mas recebe aí. Bora começar, estamos lendo, vamos começar a ler João, capítulo 1, o Maurício está aqui. João, capítulo 1. Para quem estava no culto ontem de São Caetano, vai lembrar muito bem dessa passagem. A gente vai ler praticamente a mesma coisa que lemos ontem lá no culto. Mas primeiro vamos ler versículo 6, tá bom? Então, João 1, versículo 6. Bom dia, Bia. E bora, gente, vamos lá. João 1, versículo 6 diz assim: Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio de seu testemunho todos crescem. Ele não era luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina todos, estava chegando ao mundo. Agora o versículo 19. Esse foi o testemunho de João quando os líderes judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes levitas para lhe perguntar: Quem é você? Ele respondeu com toda franqueza: Eu não sou o Cristo. Então quem é você? Perguntaram eles. É Elias? Não, respondeu ele. É o profeta por quem temos esperado? Não. Afinal, quem é você? Precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que você tem a dizer de si mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Então os fariseus que tinham sido enviados lhe perguntaram: Se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta, que direito tem de batizar? João lhes disse: Eu batizo com água, mas em seu meio há alguém que vocês não reconhecem. Embora ele venha depois de mim, não sou digno de desamarrar as correias da sua sandália. Esse encontro aconteceu em Betânia, e aí já dá para parar aqui, ó. Então, até o versículo 27. Bom, então, bom dia, Bia. Agora que eu vi seu bom dia aqui, bom dia. No versículo 6, então, gente, conta aqui, né, o comecinho de tudo, que Deus enviou ele, João, esse homem chamado João, para falar a respeito da luz. Então, vamos começar por aqui, ó. Eu realmente, quando estava ouvindo a palavra lá do pastor ontem, me lembrei muito disso, que eu já tinha dado alguma anotada aqui na minha Bíblia, mas então vou dar uma pincelada aí em tudo, ó. Então, fala aqui que ele veio para falar a respeito da luz. E toda vez que eu penso nisso, eu penso que nós, né, da mesma forma, estamos aqui nessa terra para isso também, para falar a respeito da luz. Por meio do seu testemunho, para que por meio do seu testemunho todos cresçam. Então, essa é a primeira coisa que eu quero que você pense aí comigo essa manhã. Por meio do seu testemunho, todos podem crer em Deus? As pessoas têm motivo para crer nele quando veem você. Pensa aí comigo. A gente não é João, mas a gente crê em Deus da mesma forma, né? Deveria falar da luz da mesma forma com a nossa vida. Quando as pessoas te olham, elas têm motivos para crer em Deus da mesma forma que tinham quando olhavam para João? A gente vai pensar muito nesse testemunho de João hoje. Ele não era luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina todos, estava chegando ao mundo. Então, a primeira coisa aí que eu quero que você pense é isso. Nós temos um testemunho como esse, que as pessoas podem olhar para nós e crer em Deus. Elas têm motivos para crer em Deus quando olham para a gente. No nosso caso, nós também podemos e devemos preparar o caminho, porque a luz está voltando, né? Chegou naquele momento, mas em algum momento volta aí para a terra. E aí, você está preparando o caminho do Senhor com a sua vida, com o seu testemunho? Esse foi o testemunho dele, ó. Começa lá no versículo 19. Esse foi o testemunho de João quando os líderes de Deus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas. Então, esse foi o testemunho dele. Te pergunta aí, qual é o testemunho que você tem dado para as pessoas? Você é uma testemunha do Senhor, como João foi.
Pensa aí comigo. E aí eu achei muito interessante que diz assim no versículo 20. Ele respondeu com toda franqueza, falou assim a verdade do coração dele. E aí eu achei um estudo aqui num site, né, que comenta versículos, e eu achei muito legal. Diz o seguinte: se João fosse um impostor, ele teria se aproveitado desse estado excitado de sentimento público, se proclamado Messias e formado um grande partido a seu favor. O fato dele não ter feito isso é uma prova completa de que ele não pretendia se impor às pessoas, mas veio apenas como precursor de Cristo. Seu exemplo mostra que todos os cristãos, e especialmente todos os ministros cristãos, por mais que sejam honrados e abençoados, devem estar dispostos a depositar todas as suas honras aos pés de Jesus, se manter para trás e sustentar diante do mundo somente o Filho de Deus. Fazer isso é uma marca eminente do verdadeiro espírito de um ministro do Evangelho. Então, eu, quando li isso, entendo que não é só ministros do Evangelho, assim, né, intitulados, como João tinha esse título, essa visão tão pública de todo mundo, era aclamada ali da galera. Mas se você diz que crê em Jesus, já é o suficiente para você desejar ter um testemunho como o de João e colocar Jesus, né, como foco e não você. E aí, também no versículo 23, fala o seguinte: ele respondeu com as palavras do profeta Isaías. Então ele citou, né, o que Isaías já tinha dito. Eu sou uma voz que clama no deserto. E eu tinha anotado aqui na minha Bíblia um estudo que eu ouvi do Dizescope, que eles falam sobre esse texto, que João se tornou o versículo, né? Ele encarnou ali aquela palavra dita a respeito dele. E eu perguntei para você então, se você, como João, tem vivido a palavra de Deus na sua vida diariamente. A gente não tem uma profecia específica na Bíblia sobre a nossa vida, como Isaías estava ali, né, profetizando literalmente sobre João, mas temos a Bíblia todinha para se inspirar e para fazer ser parte de quem a gente é. Você faz, de fato, a Bíblia ser parte da sua vida, das suas atitudes diárias, de quem você é de verdade. Ela está encarnada aí na tua vida de verdade. Você vive a palavra de Deus a ponto de citar textos e as pessoas falam: ah, sim, combina muito com você, combina muito com quem você é. Você tem deixado Jesus, como diz a Ângela ali, crescer na sua vida e você sai do foco, você sai de cena para que só Jesus seja importante. Olha lá no versículo 27, Deixa eu achar. Ele diz: embora ele venha depois de mim, não sou digno de desamarrar as correias da sua sandália. E aí no mesmo estudo diz assim o seguinte, João renuncia a si mesmo, para que Jesus seja tudo em todos. Embora Deus o tenha honrado altamente e o tenha favorecido com uma influência peculiar no desempenho da sua obra, ele ainda considerou que não tinha nada além do que havia recebido e, portanto, louvando seu benfeitor, cuida de direcionar a atenção das pessoas somente para ele, de quem ele havia recebido suas misericórdias. Não temos nada além do que recebemos. Não merecemos nada do que possuímos. E é apenas a infinita misericórdia de Deus que nos mantém em posse das bênçãos que agora desfrutamos. Deixa eu beber uma água aqui. Até destaquei esse pedacinho aqui que eu achei muito importante de ser lembrado. Não merecemos nada do que possuímos ou do que recebemos. E é apenas a infinita misericórdia de Deus que nos mantém em posse das bênçãos do que desfrutamos hoje. E aí ele continua: as correias das sandálias eram presas aos pés ali naquela época, e soltá-las era o ofício de um servo. João quer dizer, portanto, que ele não era digno de desempenhar o ofício mais baixo em relação ao Messias. Isso foi uma humildade notável, porque João era muito conhecido ali, ele foi muito honrado. Milhares vieram ouvi-lo. E Jesus, naquela época, era um desconhecido ainda. Mas João diz que ele não era digno de desempenhar o cargo mais humilde possível diante de Jesus. Portanto, todos devemos estar dispostos a depositar tudo que a gente tem aos pés de Cristo e perceber que, na verdade, não somos dignos nem mesmo de ser seus servos mais baixos. Então, pensa aí comigo então nessa manhã.
Seu testemunho revela Jesus, as pessoas olham para você e podem crer nele. Outra coisa, se as pessoas olharem para tudo que você é, para tudo que você faz, elas conseguiriam confundir, né? Lógico que na época que estamos não dá mais, mas daria para confundir sua vida, suas atitudes com as de Cristo, como o pessoal confundiu João com o próprio Messias. Isso para mim é absurdo, tipo, o cara vivia uma vida muito maravilhosa para alguém achar que ele era o próprio Messias, o Cristo, o escolhido lá, enviado, ungido, profetizado de tantas e tantas eras, né? Foi confundido com o próprio Cristo. Quem era esse homem? Como era a atitude dele? O que ele dizia? O que ele exalava para o mundo? Isso é muito doido. Você conseguiria hoje ser confundido dessa maneira ou não? Suas atitudes não estão aí super condizentes com quem você diz crer, em quem você diz crer. Pensa nisso. Nosso testemunho precisa revelar Jesus. Quando as pessoas olharem para nós, elas precisam ter muitos motivos para crer no Deus que a gente serve. E se isso não é a realidade, alguma coisa você precisa mudar aí. Então aqui, ó, outra coisa importante para a gente pensar nesse dia foi uma humildade notável a de João, dizer que ele nem era digno de desamarrar as sandálias dos pés de Jesus. Ele, por mais que era super aclamado, super bam da época, ele não se apegou a nada disso e falou: não sirvo, não sou digno, não mereço nada disso. Olhem para Jesus, eu não sou nada, olhem para Jesus. Você está apontando para Jesus aí na sua vida? Né? Até anotei aqui também outra parte, que ele gastou sua vida para apontar para Jesus. Tudo que ele fazia, em tudo que ele dizia, em todas as ações dele, ele esperava gastar a sua vida em tudo mesmo para apontar para aquele que de fato importava na vida dele, para o mais importante, mais desejado da alma dele. Então, você tem apontado para Jesus com a sua vida, gastado a sua vida para isso, para que Jesus cresça, que Jesus apareça, que ele seja visto em você e que as pessoas tenham motivos para crer nele. Olha só, isso é muito sério e muito importante. Nós levamos o nome de Jesus quando a gente fala que crê em Deus, que é cristão, né? Então você precisa pensar muito bem quando você fala um negócio desse, porque você está levando o nome de Jesus aí, carregando ele, e precisa representá-lo muito bem. Para terminar, gente, quero ler aqui então João 15, versículo 15. Então, o mesmo livro, vai lá no capítulo 15 agora, versículo 15. E ó, vai dizer assim: já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Na versão NAA vai dizer: já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai lhes dei a conhecer. E mais uma última versão aqui que eu gosto bastante é a TPT, que diz: nunca os chamei de servos, porque um Senhor não confia em seus servos, e os servos nem sempre entendem o que o Senhor está fazendo. Achei isso daqui muito me identifiquei, porque nem sempre nós como servos entendemos o que o Senhor está fazendo, mas ele diz: mais do que isso, eu chamo vocês de meus amigos mais íntimos e queridos, pois lhes revelo tudo o que ouvi do meu Pai. Então, quando eu vi, né, que João falava: eu não sou digno nem de ser servo do Senhor, nem de ser chamado servo diante dele, eu logo me lembrei desse texto que Jesus falou, que agora ele não nos chama nem de servos, ele nos chama de amigos. Isso é um privilégio muito grande. E eu quero muito que você comigo hoje valorize isso que o Senhor falou. Ele nos chama de amigos e quer intimidade. Então ele espera isso da gente. Uma intimidade que vai além de um serviço de um servo. Que um servo ele simplesmente está lá para obedecer a ordem, para fazer alguma coisa. Ele não tem intimidade com o patrão, né? Ele não entende muitas coisas do que o patrão faz, não entende os propósitos daquele patrão, daquelas ordenanças do patrão. O servo está lá só para trabalhar e pronto. Não tem uma relação íntima, mas o Senhor nos chamou de amigos. Isso é um privilégio e algo muito importante para nós valorizarmos hoje. Quanto mais nós formos amigos, mais o nosso testemunho consegue revelar o Senhor. Então, quanto mais você buscar a amizade do Senhor aí, essa intimidade, mais você o revelará para o mundo. Quanto mais íntimos, mais fácil vai ficar para a gente preparar o caminho do Senhor.
nós não vamos saber falar de outra coisa e tudo em nós vai mostrar ao mundo em quem nós cremos. Porque a gente vai passar mais tempo com Ele, vai se parecer mais com Ele e de alguma forma, quando as pessoas olharem para nós, elas vão olhar para Ele também, elas vão ver o Senhor na nossa vida. Então, você está precisando de ajuda para revelar mais o Senhor? Aposse-se dessa palavra que Ele diz que chama você de amigo e faz dele seu amigo aí. Cria intimidade, busca o Senhor. Não ora ao Senhor só quando a gente está aqui segunda-feira, 7 da manhã. Ora ao Senhor todo dia, ora junto aí, cria o seu momentinho de falar com Deus e desenvolve esse relacionamento, essa intimidade com o Senhor, porque é só desse jeito que você vai revelar o Senhor. É só desse jeito que as pessoas vão olhar para você e falar, nossa, mas assim, quando eu olho para você, parece que eu estou vendo a Bíblia, eu estou lendo a Bíblia, você revela, exala tudo que está lá na palavra de Deus. Mano, a gente precisa disso, da mesma forma que as pessoas conseguiram confundir João com Jesus, de tanto que ele se parecia com o que era dito sobre Jesus. Que nós possamos nos parecer com o que é dito sobre ele, que nós possamos nos parecer com tudo o que a palavra nos manda ser, né? Parecidos com ele, nível hard de Jesus Cop, como diz aqui, eu tinha anotado na minha Bíblia, na época que eu estudei isso lá com Jesus Cop, eles falaram, gente, João foi tão assim incrível que ele era o nível hard mesmo de uma cópia de Jesus na Terra. A irmã Cida está falando aqui, excelente explanação. Se o servo ocupar o seu espaço com displicência, o Senhor passa a confiar nele e o traz para mais perto. É isso, gente. Vocês entendem isso daí que eu disse? Faz sentido para vocês? Comenta aí comigo se isso faz sentido, se você vai buscar mais intimidade com o Senhor fora daqui, ao ponto de sermos amigos. É isso. Nós fomos chamados amigos, precisamos valorizar isso nessa manhã. Amém, gente? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu acho que nós precisamos nos lembrar disso sempre e buscar isso sempre, porque se a gente leva o nome do Senhor na nossa vida aí, né, por onde a gente vai, não dá para ficar representando qualquer coisa, revelando qualquer coisa. Precisamos nos importar com o testemunho que damos aonde a gente vai. Amém? Deixem algum pedido, se vocês têm algum pedido de oração, manda aí, a gente já vai orar, já vai pensar nisso tudo aqui em oração. E se você tem um pedido, nós já vamos orar por isso também. Então, coloca aí seu pedido para esse dia, para a gente começar o dia com tudo, pensando nessa palavra, meditando nela. Essa é uma coisa muito importante de se fazer. Se você tem o costume de ler a palavra logo pela manhã, medite nela durante todo o seu dia. Isso vai fazer uma grande diferença nas suas atitudes, né? Quando você tiver muita vontade de fazer uma coisa assim que não tem nada a ver com a palavra de Deus, você lembra, poxa, mas eu li aquilo ali de manhã, hein? Preciso me parecer, você vai ter mais força. Missionária Cida tá pedindo oração por Israel. É isso, vamos orar por Israel, com certeza. Se tiver mais alguém com algum pedido, joga aí, manda aí. E vamos orar, meu povo. Ora aí comigo, não fica só me ouvindo. Aproveite esse momento para já também fazer sua oração e começar um dia bem maravilhoso com o Senhor, amém? Vamos orar então. Senhor, eu te agradeço muito por mais uma vez estarmos aqui juntos, pensando naquilo que o Senhor nos diz na tua palavra, pensando em formas de te agradar, de te honrar com a nossa vida, de adorar o Senhor com o que somos nessa terra, com o nosso testemunho. E eu oro para que o Senhor nos ajude a ser como João em todas essas áreas que a gente acabou de falar. Que nós possamos, como ele, buscar fazer com que o Senhor cresça na nossa vida, te fazer aparecer e deixar com que a gente sempre seja cada vez mais diminuído, para que só o Senhor apareça, para que só o Senhor tenha a honra, né, em tudo que a gente faz na nossa vida, que as pessoas olharem para nós e começarem a elogiar muito, a falar, nossa, que maravilhoso isso e aquilo, que a gente se lembre que tudo isso veio do Senhor e devolva essa glória para o Senhor e coloque o Senhor no centro, no foco, como o Senhor merece estar sempre. Eu oro, Deus, nessa manhã para que eu e todos os meus irmãos aqui nessa manhã possamos ser testemunha do Senhor dessa forma tão maravilhosa que João conseguiu ser, vivendo a palavra, se tornando o versículo ali e realmente sendo aquele que clamava no deserto,
que nós possamos ser esses que clamam na vida mesmo, na cidade corrida, dentro do metrô, no trabalho, onde quer que a gente esteja, que a gente clame ao Senhor, revele o Senhor, anuncie o Senhor, que a gente possa preparar um caminho para o Senhor que está voltando e preparar as pessoas para isso, que nós possamos revelar o Senhor, que as pessoas olhem para nós e tenham milhares de motivos para crer no Senhor, que elas olhem para a gente e fiquem conformadas com a forma que nós reagimos às situações difíceis, com a forma que nós reagimos a insultos, com a forma que nós reagimos a tantas situações complicadas que a gente passa aqui na Terra, que elas se sintam realmente inconformadas, indignadas de uma forma muito positiva e tenham motivos para crer no Senhor quando a gente, passar por dificuldades e não reclamar delas, quando a gente tiver problemas, situações realmente muito duras e ainda assim louvar o teu nome, ainda assim ter palavras de vida na nossa boca e ainda assim continuar falando que o Senhor é bom. Tem dia que parece que o Senhor não é, mas a gente continua crendo e anunciando isso para o mundo, que elas vejam isso em nós, que nós gostamos de refletir o Senhor, que nós nos importamos de passar um bom testemunho para as pessoas, um testemunho que revela você, um testemunho que transforma a nossa vida na palavra de Deus e realmente as pessoas conseguem ler a nossa vida como uma carta maravilhosa que anuncia quem o Senhor é, que mostra para as pessoas como você age, que mostra para as pessoas como você pensa, que mostra para as pessoas como você visualiza esse mundo, como você olha para tudo e para todos, que a nossa vida reflita o Senhor, que a nossa vida revele quem o Senhor é nesse dia, Deus. Eu oro para que a gente realmente entenda, o quanto nós recebemos do Senhor de misericórdia, de graça. Temos mais do que merecemos. Deveríamos ser reconhecidos como nada e somos chamados como amigos, que a gente priorize essa beleza, essa graça que o Senhor nos deu, de termos intimidade com o Senhor, de lembrar mesmo que o Senhor morreu por nós para nos dar acesso ao trono de vida e de graça, e hoje nós podemos falar com o Senhor diretamente. A gente não precisa sacrificar um animal, a gente não precisa de um sacerdote para falar no nosso intermédio da gente. Nós podemos diretamente falar com o Senhor, que a gente se lembre disso e valorize isso, para não desperdiçar um dia sem falar com o Senhor, para não dormir outro dia sem se lembrar de estar contigo, de falar com o Senhor, de aproveitar o tempo que nós temos na terra para falar contigo, para estar junto do Senhor e para revelar o Senhor por onde nós formos. Eu oro por Israel, por essa nação que tem passado por tantas dificuldades e da qual o Senhor tanto ama, da qual o Senhor tanto tem um coração voltado para aquele povo. Eu oro por esse país, por essa nação, pelas pessoas que estão ali vivendo dias tão difíceis, tão conturbados, de tantas questões envolvidas. Abençoe aquele povo, abençoe essa nação, Senhor, que nós possamos realmente ver o Senhor agindo em prol desse povo e de todas as causas complicadas que eles têm passado nesses últimos tempos, Deus. Eu oro para que o Senhor abençoe os meus irmãos que aqui estão comigo hoje. Usa a vida deles no seu trabalho, usa a vida deles por onde eles forem. Leve, Senhor Jesus, a tua palavra através da boca deles, através das atitudes deles, que não só hoje, mas todos os dias eles pensem, se lembrem da importância de ser um testemunho para as pessoas, um testemunho da sua verdade, da sua palavra, de quem o Senhor é, levando vida para as pessoas, levando realmente salvação através de suas vidas, convencendo não simplesmente por falar e falar, mas pela atitude, por quem é, por quem realmente se parece contigo, Deus. Que as pessoas nesse dia tenham motivos para olhar para nós e crer em você. Em nome de Jesus, Deus, esse é o meu pedido, a minha oração nessa manhã, que nós possamos ter um dia abençoado, cheio do Senhor, para tua glória, em nome de Jesus. Amém. Passei um pouquinho do horário, acho que sim, mas espero que isso tenha abençoado sua vida nesta manhã, meu povo. É isso. Muito bom dia. Tenha um dia maravilhoso, abençoado aí para onde você for. Leva Jesus na sua vida, leva Jesus nas suas palavras, leva Jesus em quem você é. Glorifica Ele aí através da sua vida, da sua atitude, em nome de Jesus. Que as pessoas possam olhar para você e enxergar um bom testemunho, em nome de Jesus, amém?
É isso, gente. Bora trabalhar e bora viver isso daí em nome de Jesus. Semana de bênção pra você também, Vivian, pra todo mundo. Beijo grande, não esquece de compartilhar, repostar aí nas suas redes pra galera saber que essa live existe, beleza? Beijo e até mais!